A paz do Senhor, meus irmãos. Você está no canal Filemon, canal de bênção para todos aqueles que faz parte deste canal e também você que não faz parte, queira fazer parte e ser também abençoado através do canal Filemon, recebendo as bênçãos de Deus. Eu sou o pastor Davi Donizete da Costa, residente da cidade de Ribeirão Preto. Glória a Deus. Ao assistir esse vídeo, assista até o fim, deixe o seu like abençoado, faça o teu comentário e nós agradecemos em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Se você ainda não é inscrito no meu canal, convido você para se inscrever nesse canal e fazer parte da família Filemon. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Se você se inscrever, não deixe de acionar o sininho das notificações para que você possa ser informado no momento em que houver outros vídeos. Aleluia, louvado seja Deus. Pois bem, eu quero deixar uma videoaula neste vídeo e nós estamos estudando o terceiro trimestre do ano 2022 com as lições da CPAD, que é a qual traz o título Os ataques contra a Igreja de Cristo. Glória a Deus. E nós estamos diante da lição número 3. Esta lição será lecionada no dia 17, isso é no próximo domingo, que traz o título A Sutileza da Imoralidade Sexual. Temos um texto áureo que diz: fugir da prostituição, todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que prostitui peca contra o seu próprio corpo. 1 Coríntios 6,18. A verdade prática é: as Escrituras condenam toda forma de prática sexual fora da esfera do casamento constituído por Deus. E nós temos aqui uma leitura bíblica em classe. Essa leitura se encontra em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 15 ao 20, e a Romanos capítulo 1, versículo 26 ao 28. Nós não vamos ler esta leitura para que o nosso vídeo não fique tão extenso. Louvado seja Deus. E nós vamos aqui estudar o tópico número 2. O tema central, ou a palavra-chave, é a imoralidade. E nós vamos estar aqui estudando o tópico número 2 da lição 3, que fala o seguinte: as principais distorções da sexualidade sadia. Louvado seja Deus. E o subtópico número 1, que antigamente, nas línguas mais antigas, falava-se ponto 1, ponto 2, ponto 3, por nós mudamos para subtópico. O subtópico número 1 fala sobre a prática da fornicação. Muito bem. O que é a prática, ou o que é a fornicação? No ponto de vista do escritor, fala sobre a prática sexual de pessoas solteiras, isso é, antes do casamento. Mas aqui diz relação sexual relacionada entre duas pessoas que não são casadas, ok?
Então aqui fala o seguinte: o que o escritor colocou aqui? No contexto evangélico, o termo fornicação passou a ser entendida como a prática, aleluia, passou a ser entendida como a prática não aceita, é uma prática reprovável do sexo antes do casamento, realizado por pessoas solteiras. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer com isso que quando um casal, um moço e uma moça, fixam os olhos um no outro e, de acordo com o físico, a beleza física, surge uma paixão, aquele moço e aquela moça passa a enamorar um com o outro. E estando namorando, não significa que já pode ter o relacionamento sexual, biblicamente falando. Estando namorando é apenas um casal de namorado. E quando fica noivo, é um casal de noivo. Isso é, um casamento em caminho andado, quer dizer, meio casamento. Mas ainda não é um casamento em que o casal tem toda a liberdade para manter uma relação sexual. Contudo, aqui no termo grego, usado no Novo Testamento, fala sobre pórnea, que dá origem à palavra já cunhada, aleluia, que é uma palavra já conjugada, na língua portuguesa como pornô, ou pornografia e etc. Então possui sentido muito mais amplo e significa qualquer tipo de ato sexual considerado pecaminoso, incluindo o adultério, a prostituição, a impureza e a fornicação. Observamos aqui que, na verdade, a palavra pórnea, classificada as palavras prostituição e fornicação como sinônimos. Então essa palavra pórnea já está incluído, significa já essas três qualidades de relação sexual não permitido pela palavra de Deus, porque é fora do casamento. Na verdade, observamos aqui que em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18, Paulo usa o termo como o sentido de fornicação e prostituição, considerado como prática pecaminosa e extremamente maléfica para a vida cristã. Nós vamos ler aqui, para nós encerrarmos o subtópico 1, nós vamos ler esse versículo, 1 Coríntios, glória a Deus, capítulo 6, e o versículo de número 18, que diz assim: fugir da prostituição. Olha, primeiro, fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Sabendo nós que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em nós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Então, está aí, todo esse tipo de prática é pecado, biblicamente falando.
Dentro das leis cívicas pode até ser liberado, mas dentro da Bíblia Sagrada é pecado. Muito bem. O adultério, nós terminamos o subtópico 1, vamos para o subtópico 2, do tópico 2 da lição 3. Fala sobre o adultério. O adultério, ele não é crime diante das leis cívicas do nosso país, né? O adultério, ele permaneceu no Código Penal como crime aproximadamente até em 2005, né? Então, de lá para cá, o adultério deixou de ser crime, mas nunca deixou de ser pecado. Biblicamente falando, o adultério é pecado, né? O adultério, ele já foi considerado crime pela legislação brasileira, até de conhecimento de muitas pessoas, e até a revogação da lei que o regulamentava era considerado crime até que essa lei foi revogada. Hoje não é considerado mais um crime. Contudo, à luz da palavra de Deus, à luz da Bíblia, o adultério nunca deixou de ser pecado. Então, para nós os cristãos, aleluia, é pecado. Muitas vezes, para uma pessoa que não professa uma fé, é simplesmente uma relação sexual fora do casamento. Mas para nós que somos cristãos, é um pecado. E a Bíblia Sagrada, ela reprova veementemente, ela reprova com toda a força, né, a prática do adultério. Observe só que, entrando na história, quando o rei Davi adulterou com Batseba, o profeta Natã, amando de Deus, condenou de forma dura o seu ato pecaminoso. Ele foi condenado pelo profeta Natã de forma dura, de forma difícil até de se vencer, né? Observamos aqui, ali em 2 Samuel, vamos ler também lá para nós entender melhor, em 2 Samuel, glória a Deus, aleluia. 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1 a 5, diz assim: E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seu servo com ele, e todo Israel, para que destruísse os filhos de Amon e cercasse Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu, a hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço uma mulher que estava banhando, e era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: porventura não é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiro e mandou trazer aquela, e entrando a ela, ele se deitou com ela, e já ela se tinha purificado da sua imundície. Então voltou ela para casa, e a mulher concebeu, e enviou e fez saber Davi, e disse: pejada estou. Por esse pecado aqui, Davi, ele foi condenado duramente pelo profeta Natã. No capítulo 12, versículo 9 e 10, aleluia, diz assim: por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos?
a Urias o heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Uria e o heteu para que te seja por mulher. Então aí está a espada de Deus estava sobre Davi, recebeu uma condenação tremenda na sua vida. E nós observamos que na literatura sapiencial, que é, aleluia, o livro da sabedoria, que é o livro de Provérbios de Salomão, e também em São Mateus capítulo 5, versículo 31 e 32, observe só, que especialmente os provérbios sobejam as advertências contra essa prática. Você pode pegar o livro de Provérbios, que é a leitura sapiencial, que é o livro da sabedoria, pega lá no capítulo 5, versículo 1 ao 23, lê esse texto, para você entender quantas advertências o sábio Salomão nos faz concernente ao adultério. E Jesus também e seus apóstolos condenaram o adultério. Então, o adultério deixou de ser crime diante da lei, mas não deixou de ser pecado diante da luz da Bíblia. Quando você tiver quase cometendo esse ato pecaminoso, pense bem primeiro o que você vai fazer. Pense bem. Como cristão, você tem que pensar e não deixar a sua mente ocupada em atos pecaminosos. Muito bem. O subtópico 2 termina aqui e nós agora vamos falar aqui sobre o subtópico 3, da lição 3 do nosso terceiro trimestre. Aqui fala sobre homossexualidade, uma contradição da ordem natural de Deus, porque a homossexualidade, ela realmente sai fora da tradição original sobre o sexo, né? Ela sai totalmente fora da Bíblia Sagrada. E não sou um homofóbico, não, eu sou um servo de Deus e estou aqui falando este assunto que está na nossa literatura, né? Aqui diz o seguinte: os cristãos que têm na Bíblia a sua única regra de fé compreende a homossexualidade como um comportamento adquirido e não como um determino biológico. Nós entendemos que todas as pessoas que aceita viver esse tipo de vida, ele está adquirindo a homossexualidade. Ele não nasceu um homossexual, mas ele está aceitando ser um homossexual, né? E não é uma determinação biológica, pois de acordo com a ciência, diz que nenhum dado científico confiável que diga que a homossexualidade seja genética. O que nós queremos dizer com isso? Que a homossexualidade, ela é um comportamento adquirido. E nós provamos que vários fatores fazem parte desse processo. Por exemplo, o caso de duas pessoas que é gêmeo. As pessoas
que é gêmeo, seja ele do sexo masculino ou do sexo feminino, são duas pessoas idênticas uma com a outra. Sendo duas pessoas idênticas, são duas pessoas que possuem a mesma genética. E aí observamos que muitas vezes entre duas pessoas gêmeos, um se torna homossexual e o outro não. Então isso prova que isso não é biológico, isso não é genético, porque no caso os dois teriam que ser homossexual. Então homossexual é uma escolha que a pessoa faz a ser homossexual. Agora, a realidade tem mostrado e as pesquisas confirmam que há gêmeo que um é homossexual e o outro não é. Então não é biológico, né? Se a homossexualidade fosse genética, isso jamais aconteceria. E quem seria qualquer homem aqui na Terra para combater uma genética? Quem seria um pastor? Quem seria um cristão para combater uma genética? Não tinha condições, né? Pois se o gêmeo possui a mesma constituição genética, então os dois seriam homossexual, porque aqui um é e o outro não é, né? Mas assim como os cristãos conservadores que amam a palavra de Deus e o corpo de Cristo entendem que a reprovação da prática homossexual se dá por conta de esta ser contrária à ordem natural da criação, conforme registra a Bíblia Sagrada, aleluia, lá da criação, conforme registra na Bíblia, e não é um fruto preconceituoso, não, porque você pode ler lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2, capítulo 1 e capítulo 2, você vai entender sobre a criação e a ordem sobre a sexualidade. Agora, o que nós queremos ainda entender, aleluia, é que a igreja jamais ela poderá rejeitar o homossexual da igreja. Os pastores jamais poderão rejeitar que entre na igreja uma pessoa que adquiriu a homossexualidade para si. Não. A obrigação de nós cristãos, a obrigação dos pastores que estão na direção dos líderes religiosos, independente de placas de religião, é ensinar que após a pessoa aceitar a fé cristã, ele precisa procurar aplicar na sua vida uma correção na sua vida e buscar de Deus uma libertação. Amém? Então a igreja não pode rejeitar o homossexual. E a igreja não rejeita. O que a igreja rejeita é a homossexualidade. O homossexual pode vir na igreja a hora que ele sentir de Deus, a hora que Deus tocar no coração dele para ele vir, ele pode vir e estar na igreja. Agora, após aceitar a fé cristã, aí ele precisa então, ele precisa aplicar na sua vida uma correção. E o homossexual precisa ser respeitado. Nós temos que respeitar o homossexual. Nós não é obrigado a aceitar a homossexualidade, mas respeitar a pessoa que adquiriu. É necessário nós a respeitarmos, porque
ele é também uma alma, ele é uma semelhança de Deus, ele não deixou de ser semelhança de Deus, e ele faz parte do mundo que a qual Deus amou, segundo está escrito em João capítulo 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todos quanto nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. E aqui diz assim, a síntese do tópico 2 diz: o relacionamento pré-conjugal, extraconjugal e homossexual é uma prática que distorce o propósito de Deus. Amém? Fique com esta palavra, e se você gostou